Vai começar lá, mãe. Mãe, vai começar. Já iniciamos. Podemos começar? Ok. Boa noite a todos vocês, boa noite às pessoas que estão começando a nos acompanhar, e boa noite, Ana. É uma satisfação muito grande ter você hoje com a gente aqui, embora distante fisicamente, né? Estamos aí juntos de forma virtual, mas sem dúvida nenhuma, as energias que nos unem nos aproximam de forma bastante significativa, tá? Muito obrigada. E tenho certeza que teremos uma boa noite hoje, né? Muito obrigada. Então, nós vamos fazer uma oração para a gente iniciar o trabalho de hoje, né? A nossa reunião de hoje. E vamos todos nós voltar os nossos pensamentos para o Mestre Jesus, o Mestre que nos orienta pelo caminho do bem, da fraternidade, do amor, e rogar para que seus mensageiros possam estar presentes junto de todos nós, e em especial possam iluminar nossa irmã Ana Cláudia em sua palestra de hoje. Que com essa luz que vem do alto, não temos dúvida de que todos seremos agraciados com as instruções oriundas do Mestre Jesus, e que elas poderão nos fazer pessoas um pouco mais felizes, como é o tema da palestra de hoje. E que essa felicidade que todos almejamos possa estar presente em todos os lares, em todas as famílias, e assim possibilitar que tenhamos uma vida em comum mais harmoniosa e marcada pela fraternidade, pelo amor. E que essas luzes iluminem a todos nós durante a noite de hoje e por todos os dias que estão por vir. Que assim seja, Senhor. Alexandre, passo para você, você pode fazer a apresentação e dar sequência. Ok. Boa noite a todos vocês que nos dão a honra e a alegria da companhia. Boa noite, Marcos, presidente da USA Intermunicipal. E nossa saudação especial à nossa companheira Ana Cláudia Arcanjo, que está lá na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, hoje, nos dando a honra. Ah, em Belo Horizonte? Hoje sim, Belo Horizonte. Legal. Belo Horizonte, que nos está dando a alegria da companhia e também da palestra da noite. Eu quero, antes de passar a palavra à nossa companheira, agradecer verdadeiramente o carinho que tão gentilmente ela acolheu o convite da USA Intermunicipal. Sabemos da agenda grandiosa da nossa companheira, trabalhadora do movimento na divulgação da doutrina espírita, mas que encontrou ali para nós
um espaço e nos brindar na noite de hoje. Ana Cláudia Arcanjo, ela é trabalhadora da Fraternidade Espírita Canaci, de Montes Claros, Minas Gerais, é professora, mestre em filosofia, doutoranda em ciências da religião, tem 2 artigos que eu queria, inclusive, divulgar, ia deixar para o final, mas vou dizer agora já, que ela publicou na Revista Internacional de Espiritismo, a RI, editada pelo O Clarim, da cidade de Matão, no mês de junho e no mês de julho. No mês de junho, o seu tema foi Nosso Grau de Aperfeiçoamento Moral, Lei de Conservação. Eu indico essa leitura, bem como a do mês de julho, que trouxe no seu tema Nosso Grau de Aperfeiçoamento Moral, Egoísmo. Muito boa, reflexão maravilhosa para nós. E hoje ela nos trará o tema Ser Feliz, uma escolha à luz da doutrina espírita. Ana Cláudia, sem mais delongas, o espaço é todo seu. Gratidão, querida, pela oportunidade. Muito obrigada, Alexandre. Uma boa noite para você, Alexandre, muito obrigada pelo convite, por toda a atenção com que você me convidou. E boa noite também ao Marcos, né, que é o presidente aí da Intermunicipal de Rancharia, ao Valcir, que é o vice-presidente, não está aqui conosco, mas que me recebeu também com o mesmo carinho, e ao Marcelo, que é essa figura importante aí da equipe técnica. E nesses momentos de live, a figura aí da parte técnica torna-se essencial. Não só nesses momentos, né? Sabemos que quando, mesmo em eventos, no dia a dia, é uma figura muito especial. Então, agradeço o convite, que, na verdade, é uma oportunidade de trabalho, né? Agradeço a todos os irmãos e irmãs da cidade de Rancharia, né? A minha casa espírita também, Fraternidade Espírita Canaci, e a todos que nos acompanham aí pelo canal da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a Intermunicipal de Rancharia, né? E um abraço fraterno a todos aqueles que nos acompanharão aí em outro momento, né, assistindo a nossa live. Bom, o nosso tema hoje é sobre a questão da felicidade, né? Já posso começar a falar? Posso, né? Certo. Então, antes de definir esse nosso tema, especialmente por ser um momento tão delicado, né, pelos quais a humanidade tem passado, tem atravessado esse momento tão delicado, né, um momento com tanta tristeza, um momento com problemas que afetam a nossa saúde, que afeta a saúde aí dos nossos familiares, da sociedade e, sobretudo, a saúde moral, né? Então, assim, é um momento onde o vírus deixou evidente aí a nossa frágil materialidade. Aliás, é um tema relevante para uma próxima oportunidade, essa questão do quão frágil nós ainda somos. Bom, mas o fato é que em tempos tão aflitivos, a princípio parece-nos uma certa afronta levantar o tema sobre a felicidade, né, em meio a um desespero de uma pandemia. Mas o fato é que o tema da felicidade, ele abarca, né, ele abrange uma série de outros temas, os quais são muito importantes para que nós entendamos o nosso momento evolutivo. Então, embora, mesmo atravessando esse momento de tanta tristeza, também, por outro lado, parece-nos necessária não cultivar esses sentimentos de tristeza, não alimentar esses sentimentos de raiva, de melancolia, de angústia. E nós espíritas sabemos o motivo, já que o velho ditado, adaptado aí à luz da doutrina, nos diz que diga-me com quem pensas, que eu te direi quem está ao seu lado. Salvo me engano, o ditado original
diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E na luz da doutrina espírita, nós dizemos, diga-me como pensas, que eu te direi quem está ao seu lado. E sabemos perfeitamente que esse estar ao seu lado não é o estar ao lado de um encarnado, mas de um irmão já desencarnado. Já que na questão 459 do Livro dos Espíritos, elabora-se a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos ou em nossos atos? E a resposta, ela é muito consoladora e tranquilizante, né? Porque a resposta é muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Será que essa resposta ela é realmente tão tranquilizadora assim? Será que essa resposta ela é realmente consoladora? Aí quem vai dar essa resposta somos cada um de nós, porque ela vai ser tranquilizadora se o nosso pensamento, enquanto um veículo de fluxo energético, ele estiver em sintonia com as emissões mentais dos bons espíritos. Ou seja, se estivermos conscientes de estarmos em um processo de aperfeiçoamento moral, se nós tivermos essa consciência de que estamos sintonizados no bem, buscando o nosso aperfeiçoamento moral, buscando a nossa reforma íntima, certamente os nossos irmãos que nos acompanham serão esses na mesma faixa vibratória, que têm pensamentos semelhantes ao nosso. Porque aquele ditado de que os opostos se atraem, para nós espíritas não funciona exatamente assim. Nós sabemos que semelhantes atraem semelhantes, e opostos se atraem, se atraírem, por um breve momento. Assim como nós encarnados também. Se nós somos muito diferentes, se eu gosto de ficar na minha casa assistindo as séries, sou uma pessoa mais caseira. Conheço uma pessoa que tem uma super disposição, que adora fazer trilha, que adora pular de paraquedas, que adora, enfim, fazer uma série de aventuras, eu posso até admirar essa pessoa. Entretanto, a nossa convivência há de ficar um pouco complicada, porque os nossos programas serão divergentes. Então, essa convivência não será assim tão próxima, ou então vai ter algumas dificuldades. Então, acreditamos que, quanto à questão do pensamento é energia, semelhante atrai semelhante. Então, nesse caso, se nós não tivermos com a sintonia, com o pensamento, com os melhores pensamentos, nós sabemos que vamos atrair os nossos irmãos que ainda estão em alguns processos, em alguns pensamentos ainda equivocados. Então, é preciso, para que essa resposta seja tranquilizadora e consoladora, é preciso que os nossos pensamentos estejam adequados. E, para isso, nosso pensamento ele não pode estar ancorado nas sensações de angústia, tristeza, melancolia, raiva, porque se nosso pensamento estiver nessa faixa vibratória, certamente nós vamos estar fazendo um convite aos irmãos que satisfazem-se em obsidiar. Porque, como eu sempre falo, assim, o obsessor ele só entra na porta onde está aberta e que, de certa forma, ele é convidado. Se ele não for convidado, ele é educado e ele não entra. Então, um bom pensamento repele esse irmão. Um mau pensamento, pensamentos fundados, enraizados na raiva, no rancor, no ódio, na melancolia, na angústia, vai atrair irmãos exatamente nessa mesma faixa vibratória. É claro, que se ficamos tristes por algum motivo, e é natural, porque ninguém passa pela oportunidade reencarnatória na Terra sem conhecer a tristeza. Inclusive, no nosso grau, a partir do nosso grau de aperfeiçoamento, é muito importante conhecermos a tristeza, porque nós ainda
aprendemos muito mais com a dor do que através do amor. E do que através também das alegrias. Se nós fizermos um autoexame aí na consciência, na maioria das vezes, nós lembramos de questões que não foram, de situações nas nossas vidas, as quais não foram as mais felizes. E em determinados momentos, né, às vezes nós estamos conversando com alguém e as pessoas às vezes lembram de momentos que foram bons para nós e falam assim, você lembra desse momento? Nem sempre nós lembramos. Agora, se é um momento doloroso, esse nós lembramos com muito mais facilidade. Prova disso são esses programas que passam aí na TV aberta ou fechada, esses programas sensacionalistas que possuem uma super audiência. Antigamente, numa emissora de TV fechada, existia um programa que fazia apenas... existia um programa que tinha somente notícias boas. Então, notícias boas que acontecia. Esse programa não durou um ano. Esse programa terminou muito rápido, porque tinha pouquíssima audiência. Então, isso prova que nós nos conectamos muito mais fácil às dores, às angústias, às tristezas, aos sentimentos ainda, aos instintos, melhor dizendo, ainda viciosos, do que aqueles sentimentos que promovem uma virtude e que, em nosso caso, é preciso cultivar. Nós não precisamos cultivar tanto a tristeza. Nós não precisamos cultivar a melancolia, porque são sentimentos que surgem a partir de determinados instintos e que nós pegamos, assim, de certa forma, aconchegamos ele a nós. Já aquilo que nos traz alegria nós precisamos ainda nos esforçar, para fazer o bem. E isso é algo que nós precisamos entender devido à nossa condição moral. Então, a questão da tristeza ser uma necessidade dentro da nossa faixa vibratória, dentro da nossa condição moral, é uma necessidade. Inclusive, partilhamos da teoria do filósofo Heráclito, que nos fala aí em relação aos contrários. E nós só temos noção, nós sempre vamos ter noção do que é o bom, porque nós conhecemos aquilo que não é o bom. Nós só vamos ter noção e saber o que é felicidade, porque nós conhecemos o outro lado. Nós conhecemos aquilo que não é a felicidade. Nós sabemos aquilo que é a tristeza. Nós sabemos aquilo que é o oposto à felicidade. Então, nós sabemos somente o que é um, porque nós vivenciamos o outro. E não é ter a ideia, é preciso experimentar. Para que eu saiba o que é alegria, o que é felicidade, eu preciso já ter vivido momentos como estes. Não basta eu narrar, não basta eu desenvolver uma teoria sobre a felicidade. É preciso que eu vivencie, é preciso que eu tenha experiência. Então, assim sendo, o problema não é ficar triste, porque é uma necessidade nossa. Nós ficamos tristes, nós ficamos melancólicos, é natural que nós sintamos raiva, angústia, são instintos, São instintos que surgem imediatamente quando alguma situação ela não se concretiza, divergindo assim do nosso ideal, divergindo daquilo que nós imaginamos. Então, esses instintos, eles surgem de maneira que muitas vezes nós não controlamos. Nós vamos controlar e vamos aprimorar aquilo que nós chamamos de sentimento. Mas a nossa condição moral, ela está ali muito mais próxima do instinto, muito mais próxima da sensação do que do sentimento. Então, quando surgem esses instintos, nós já temos conhecimento
para que possamos refreá-lo, né? Para que não deixemos que ele cresça. Porque, veja bem, né? Quanto mais nós nos afastamos da necessidade de nos aprimorarmos, né? Nosso espírito em direção ao bem, ele fica meio que perdido, né? Então, assim, se nós escolhemos, se nós fazemos a escolha de caminhar pela via dos vícios, dos instintos viciosos, como esses que nós já citamos, raiva, angústia, rancor, melancolia, tristeza, nós estamos nos afastando daquilo para o qual nós fomos criados, daquilo para o qual a nossa natureza humana deve tender. A nossa natureza humana precisa tender ao bem. É natural que ela tenda ao bem, que ela esteja direcionada ao bem. Então, se eu me afasto do bem, né, esses instintos nocivos e egoísticos, eles são despontados com mais frequência. E a estes, né, nossa maneira de ser, abre também a maneira do nosso pensamento e somos companhias espirituais na nossa mesma faixa vibratória, na nossa mesma sintonia, ajudando aí a fazer desse instinto uma sensação solidificada, tornando difícil de ser desfeito. Então, assim, aquela raiva torna-se uma ira e aquilo cresce muito. E, por exemplo, aquela tristeza vai se tornando cada vez mais profunda, de modo que é muito difícil eu conseguir sair dela, muitas vezes podendo se tornar uma depressão, e assim por diante. Então, se nós cultivamos e endossamos os nossos instintos, e, por conseguinte, nossas sensações, que possamos, então, ter a consciência, ter a medida que nós precisamos cultivar os bons sentimentos, cultivar os bons instintos, que possamos fazer desses instintos do bem, como o amor, como a alegria, como a caridade, como a disposição para auxílio do outro, que nós possamos fazer desse instinto uma sensação, e que, refletindo sobre essa sensação, que nós possamos fazer um sentimento aprimorado, que nós possamos alcançar esse sentimento do bem. Então, que nós possamos entender o que é ter a possibilidade de ser feliz. Porque quando nós sintonizamos o bem, sintonizamos o amor, sintonizamos a paz, sintonizamos a tranquilidade, tudo isso que eu estou falando, pessoal, é tudo de modo muito relativo, porque nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós não podemos esquecer que, se nós pensarmos, tentarmos acalmar a nossa mente e buscarmos um estado de paz, nós não vamos alcançar a paz absoluta. Se nós acalmarmos a nossa mente e buscarmos uma energia tranquilizadora, nós também não vamos encontrar essa tranquilidade absoluta, esse amor absoluto. Nós ainda não temos condições para isso. O nosso mundo não nos oferece condições para essa absolutidade, para este modo absoluto. Ainda não oferece. Então, o que nós vamos procurar é uma paz relativa, um amor relativo, em acordo com as nossas condições. Então, não é porque eu não vou encontrar o absoluto que eu vou deixar de buscar, ou que eu vou me entregar aos sentimentos, às sensações, aos instintos viciosos.
Não, eu posso encontrar dentro da possibilidade, dentro do contexto o qual eu estou inserido. E nessa mesma via é também a questão da felicidade. Nós temos muitas vezes nós temos o pensamento de procurar a felicidade, sendo que essa felicidade absoluta, dentro do mundo de provas e expiações, é inexistente, é impossível, né? Então, por essas questões, é que eu compreendi a necessidade de nós abordarmos a questão da felicidade à luz da doutrina. Porque dentro do nosso contexto, nós podemos encontrar a felicidade, sim. Uma felicidade absoluta? Não. Ainda não é o que nós vamos encontrar dentro dessa nossa realidade. Mas uma realidade relativa, tanto quanto a felicidade pertencente ao mundo de provas e expiações? Sim. Né? Então, comecemos aí refletindo sobre uma passagem que está no livro da Gênese, na parte sobre a encarnação dos espíritos, tópico 27, que diz o seguinte: à medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se com subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, e sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço, prolonga, consequentemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe tornam uma punição, pois que por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. Bom, então, o que nós percebemos nessa passagem? A responsabilidade para encontrar a felicidade depende da nossa condição, da disposição que nós temos para buscar o progresso moral. E para isso depende também do nosso livre-arbítrio. Né? Se falamos sobre felicidade, falamos necessariamente sobre livre-arbítrio. Falamos sobre a capacidade e falamos sobre conhecimento adequados para realizarmos escolhas que contribuam com o nosso processo evolutivo. Portanto, escolhas que são realizadas por nós, através do nosso grau de perfeição moral. E sabemos que esse grau de perfeição moral é uma escadinha que vai acontecendo aos poucos. E nós precisamos querer melhorar. Nós precisamos querer passar por um processo de autoconsciência, um processo de autoconhecimento, né? De fazermos aquele exame proposto por Santo Agostinho, lá na questão, salvo me engano, 619. Né? Precisamos passar por esse autoconhecimento, né? e essa autoconsciência. Será que hoje eu estou melhor do que ontem? Será que as minhas ações hoje foram adequadas? Será que eu, de certa forma, magoei alguém? Bom, e se eu chegar à conclusão que sim, então eu preciso pensar como é que eu posso ser melhor? Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para passear, nós não estamos aqui para ficar discutindo com o outro, criando cada vez mais celeumas e motivos para a discussão. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para podermos evoluir. E a nossa evolução, ela pode ser vista, ela pode ser medida em acordo com o nosso grau de perfeição moral, em acordo com a nossa disposição em buscar o bem. Né? E o nosso grau de perfeição moral, ele vai se revelando à medida que nossas escolhas estejam alinhadas com as leis divinas. E nesse processo está aquilo que nós chamamos de razão.
nós temos hoje, né, num período extremamente científico e necessário, obviamente, e o próprio Kardec já falava, se houver algum dia alguma dúvida em relação à parte doutrinária, que nós possamos seguir a ciência, né? Então, é muito importante, mas há uma prioridade, há uma superestima à questão da razão, da nossa racionalidade, como se ela sempre pudesse trazer as melhores escolhas. Nem sempre. Seria bom se assim fosse, mas a nossa condição ainda não nos permite que o nosso processo de pensamento, de análise racional das situações, sempre nos traga respostas das melhores, das mais perfeitas, das mais concretas, das mais certeiras, digamos assim, das mais perfeitas, melhor dizendo, né? Então, a razão, ela nem sempre nos oferta o melhor caminho, porque a razão também pode nos alinhar aí com os vícios, né? Os vícios do egoísmo, os vícios do orgulho, os vícios da maledicência. Então, depende da nossa perfeição moral para que a nossa razão ela esteja alinhada com o bem e aí sim nós possamos fazer as melhores escolhas, né? Mas se ela não estiver alinhada com o bem, por conseguinte, com as leis divinas, ela necessariamente não vai nos dar as melhores respostas, né? Mas mesmo assim, nós temos o poder de escolha, né? Mesmo assim, nós temos o livre-arbítrio. Isso está lá na questão 75 e também na questão 122, né? Que fala sobre o nosso livre poder de decisão sobre nossa vontade, né? Também denominado aí livre-arbítrio. Nós conhecemos bem essa expressão. E esse nosso livre-arbítrio ele vai sendo aprimorado à medida que o nosso espírito adquire a consciência de si mesmo, a consciência de melhorar, a consciência de depurar, a consciência de aprimorar, né? E falando sobre consciência, nós vamos lembrar aí da questão 621, que vai nos informar que Deus está na consciência de cada um de nós. Onde está a lei de Deus, melhor dizendo, né? A lei de Deus está na nossa consciência. Então, vejam bem que maravilha, né? Que dica estonteante dos espíritos amigos, né? Que eles nos deixaram. Só podemos ser felizes quando temos consciência da necessidade de nos aprimorarmos moralmente em direção ao bem. Então, essa é uma dica valiosa. E, portanto, se nós nos aprimoramos nos aprimoramos moralmente em direção ao bem, e, portanto, né, se nós nos preocupamos com a saúde da nossa consciência, e Deus e a lei divina está justamente na nossa consciência, a nossa felicidade necessariamente aparece quando nós conseguimos alinhar o nosso livre-arbítrio às leis divinas. É um pensamento lógico. A beleza da doutrina está aí. É um pensamento que nos promove a uma fé raciocinada, a uma lógica nessa fé, né? Então, se a lei de Deus está na consciência, né? E nós temos na consciência também, nós temos a necessidade de nos aprimorarmos moralmente em direção ao bem. Então, a nossa felicidade só pode estar aí. Só pode estar quando nós nos alinhamos à prática, ao exercício, à vontade de praticarmos de forma natural a lei divina, as leis divinas. Né? E quando nós não tentamos burlar, porque se nós falamos de uma lei divina, não é uma opção seguir. Eu quero seguir ou não. É um dever. Seja mais cedo ou mais tarde, nessa encarnação ou numa próxima, se é que nós vamos ter essa oportunidade, né? Então, se nós temos essa oportunidade desta encarnação, façamos aqui,
Então, nós será um dever seguir a lei divina, não é uma opção. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós seguiremos. Então, é um processo. Nós temos já a chave da felicidade. Bom, então, se nós estamos acertando mais do que erramos, e isso nos faz bem, isso faz bem ao indivíduo que toma as decisões da vida dele de maneira consciente, para fazer sempre o exercício de buscar o bem. Então, consequentemente, a atitude mental ela vai mudar. Né? A nossa sintonia com o bem vai estar cada vez mais forte. Né? E aí nós vamos começar a perceber a presença de coisas boas. Não que nós vamos ganhar muitos prêmios, ou nós seremos presenteados com coisas que nós queremos. Não. É porque nós vamos começar a perceber mais a beleza das coisas. Né? Por exemplo, nós vamos perceber, talvez, algo que nós nunca tenhamos reparado, mas quando passa uma bela borboleta, ou quando os nossos familiares chegam em casa, ou quando nós conseguimos falar com um amigo que não falamos por uma longa data. Né? Então, são pequenas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que começam a ganhar mais sentido. Né? Então, o prêmio da prática do bem está na própria prática, na própria ação do bem. Né? Isso quer dizer que ser fraterno, caridoso, amoroso, respeitoso, leal, enfim, características relacionadas à evolução do espírito e atrair para perto de si os bons espíritos, vai nos deixando melhores, né? Vai nos deixando mais leves, vai nos deixando mais dispostos para a vida, vai nos deixando com um olhar mais desperto, um olhar mais feliz para a vida, mesmo ante os contextos angustiosos os quais nós estamos inseridos e não podemos nos eximir. Eu não posso simplesmente pedir, né, para parar o mundo que eu quero descer. Não dá. Isso eu não posso fazer. Isso eu não consigo fazer. Então, à medida que eu vou me alinhando ao bem, o bem também vai se alinhando aos meus pensamentos. O bem vai se sintonizando comigo. Então, eu começo a perceber a presença divina nas pequenas coisas. Porque é isso que nos traz felicidade. Né? E se nós pensarmos, por outro lado, né, se nós pensarmos, por exemplo, em relação ao mau uso do nosso livre-arbítrio, né, onde nós permitimos a aproximação de obsessores, né, que vão se aproximando, que vão nos intuindo a mais escolhas, né, que vão nos intuindo ao mau uso do nosso livre-arbítrio, nós também, por outro lado, nós começamos a ter uma percepção muito negativa do mundo. Nós começamos a entender que nós estamos inseridos num mundo onde tudo que há de pior está aqui. Inclusive, esses irmãos, nós sabemos que quando a sintonia está conectada, algumas ideias as quais não passavam pela nossa cabeça, pelo nosso pensamento, essas ideias começam a acontecer, começam a surgir. Então, nossa, mas o dia hoje está uma droga. E aí, muitas vezes, nós poderíamos pensar assim, é verdade, hoje o dia não está legal. Mas tudo bem, ontem o dia foi bom, e o dia também hoje mal começou. Enfim, eu vou tomar um café e vou me sentir melhor, vou tomar um suco,
ali com... Vou chamar um amigo meu para tomar um suco comigo, vou conversar sobre algumas coisas, né? Claro que os problemas continuam, mas vamos deixar esses momentos, esses problemas mais leves, né? Então, nós precisamos nos orientarmos para uma educação moral. Essa educação moral, ela é essencial, né? E é como Joana de Ângeles, ela nos diz no livro O Homem Integral, psicografado por Divaldo Pereira Franco, né? Ela nos diz que as leis morais da vida são invioláveis, porque foram estabelecidas por Deus e que constituem o roteiro seguro de felicidade, pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita, em que se equilibra a criação. Então, olha só, a Joana de Ângeles, que sabemos aí que no aspecto da psicologia espírita, ela é extremamente relevante, e claro que em todos os aspectos também, mas ela nos diz que um roteiro seguro para a felicidade é estarmos alinhados aí com a nossa inteligência em favor da prática do bem, em favor da harmonia e da força criadora, né? Então, quando nós pensamos, muitas vezes, nessa felicidade inatingível, quem é que goza desta felicidade absoluta? O Livro dos Espíritos vai nos dizer que são os espíritos puros. A partir da classe dos espíritos puros, lá na questão 113, nos diz que esses espíritos puros gozam de uma inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é da ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cuja ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Bom, pelo que eu entendo, eu, Ana Cláudia, ainda estou muito longe de ser um espírito puro. E certamente também ainda não estou na condição de mensageira nem ministra de Deus, né? Espero que algum dia eu possa alcançar esse posto, né? Sei que preciso fazer muito para isso. Hoje, a minha inteligência, né, associada às minhas escolhas, precisam ser as melhores associadas ao bem, para que eu possa chegar nesse grau de perfeição moral. Entretanto, o que nos cabe fazer se nós ainda não somos espíritos puros? Nós devemos, então, como popularmente se diz, jogar a toalha e falar assim, bom, é o seguinte, se a felicidade, essa felicidade absoluta, eu não vou alcançar, eu vou deixar para lá e vou aceitar a minha condição de infelicidade? Será que seria esse caminho? Né? Óbvio que não. Né? Certamente que não. Deus não nos criou para sermos infelizes. E o que nós precisamos compreender é que se nós estamos no mundo de provas e expiações, a nossa felicidade vai ser compatível a esse mundo de provas e expiações, conforme está lá na questão 614. Né? A lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ok, já temos essa dica. Né? Então, nós devemos entender que só vamos ser infelizes quando nos afastamos dela. E isso aí, muitas vezes, né, nesse momento complicado, nós estamos vendo muitas vezes isso. Muitos chegaram a questionar a existência de Deus e por aí afora outras questões e se afastaram das leis divinas, vivendo muito mais e buscando muito mais a materialidade e, portanto, se tornando cada vez mais infeliz. Bom, mas nós sabemos que a felicidade ela nasce na paz da consciência tranquila, na paz do dever cumprido, que cresce no íntimo de cada pessoa, à medida que a pessoa procura fazer a felicidade para os outros, né? Sem pedir felicidade
para si mesmo. E isso também já foi uma própria dica do nosso Chico Xavier, né? E também de Emmanuel. Bem, mas alcançar a felicidade, nos alinhando às leis divinas, exige um esforço, né? Exige o esforço de domar as nossas más inclinações. Garantir uma felicidade absoluta? Não vamos garantir uma felicidade absoluta. Mas então, como é que eu vou buscar essa felicidade nesse mundo relativizado, essa felicidade que possa ser compatível com o mundo de provas e expiações? Então, nós temos que nos fazer algumas perguntas, que são as seguintes. Eu peço para que vocês que estão acompanhando, que possam refletir sobre elas. Será que eu sou capaz de seguir e realizar fidedignamente as leis divinas? Essa é uma pergunta. Será que eu já sou capaz de auxiliar o meu próximo, né? Auxiliar o próximo em todas as situações da vida? Essa é outra pergunta. E será que eu não tenho mais limitações e alcancei o grau de perfeição exigido na Terra? Exigido nesse mundo de provas e expiações? Será? Né? E podemos refletir, então, sobre essas três questões. Se nós respondermos sim para todas elas, certamente nós já estamos, nem poderíamos estar mais nesse mundo. Então, o nosso mundo já precisaria ser um outro. A menos que nós sejamos algum tipo de espírito missionário. Agora, se nós respondemos não, que aí eu me incluo, para algumas dessas questões, ou para as três questões, então nós vamos entender por que quando nós pensamos em felicidade, nós sentimos, muitas vezes, uma angústia, porque muitas vezes nós temos a sensação de que estamos buscando a felicidade, não percebemos esta felicidade que buscamos, que corremos tanto atrás, e aí isso parece que vai nos trazendo um processo angustiante, né? O que é, na verdade, um contrassenso, já que buscamos o que pode nos fazer felizes e nos sentimos angustiados. Será que nós já nos perguntamos o motivo de nós nos sentirmos assim? Em primeiro lugar, porque buscamos de forma equivocada. Porque buscamos essa totalidade, essa felicidade absoluta, que inexistente. Buscamos uma felicidade eterna. E buscar a felicidade nessa forma de mundo, como nós já falamos, seria até infantil, já que nós somos seres imperfeitos, nós não podemos, um contrassenso, seres imperfeitos como nós, buscar a felicidade perfeita. Talvez nós não consigamos nem percebê-la, nem entendê-la. Então, aí, muitas vezes, nos dão aquela resposta: ora, a felicidade não é deste mundo, que inclusive está lá no capítulo 5, no tópico A Felicidade Não É Deste Mundo, no livro dos Espíritos. E é verdade, essa felicidade eterna e absoluta, isso é um fato. Ela não é desse mundo. Então, buscar esta felicidade é meio que infantil. Nós não podemos viver a vida nos frustrando por não a encontrarmos. Nós precisamos buscar a felicidade, nos aprimorarmos, nos alinharmos à lei divina, às nossas boas escolhas, mas precisamos ter sempre em mente que a felicidade absoluta e perfeita, eterna, nós não vamos encontrar no mundo imperfeito. Não é possível. Então, ela não é desse mundo. Mas isso não quer dizer que nós não podemos e não devemos nos tornarmos melhores. Então, nós precisamos adequar esse processo. Nós precisamos entender com mais clareza esse processo. Então, assim, embora... O que nós procuramos? O que nós buscamos nesse mundo onde a matéria ela é muito mais forte do que o nosso lado espiritual?
Então, nós procuramos, muitas vezes, ter dinheiro, ter beleza, ter jovialidade, e isso não nos satisfaz plenamente, porque nós procuramos esses elementos a partir de um padrão imposto por seres imperfeitos, tanto quanto nós. E por isso nós vamos nos sentindo angustiados e frustrados. E aí, embora pareça clichê, mas nós estamos muito mais próximo do ter do que do ser. Obviamente que nós precisamos procurar, num mundo de relatividade, algo adequado, algo que nós possamos conectar a essas imperfeições, né? Para que nós possamos conviver melhor com o nosso processo evolutivo. Então, nem sempre nós conseguimos nos alinhar com a lei divina, de forma absoluta, porque não somos perfeitos ainda, né? O nosso grau de imperfeição ainda é muito grande. Então, quando nós precisamos nos conectarmos e buscarmos, não é o dinheiro ou a jovialidade, né? Mas são outras formas de riqueza. Nós precisamos buscar o pensamento jovial, porque isso nos faz bem, né? Nós precisamos procurar sermos belos, mas não uma beleza material. Então, precisamos buscar uma felicidade proporcional, como disse lá no início da Gênese, uma felicidade que seja proporcional ao nosso progresso realizado. Então, quanto mais bem nós praticamos, quanto mais bem exercitamos, né, e nisso nós encontramos o amor, mais felizes nós somos. Então, assim sendo, nós podemos ser felizes em alguns aspectos, mas não em todos os aspectos. Então, vocês talvez já tenham reparado que às vezes tem aquela pessoa ou aquela família que tem muito dinheiro, mas são constituídas de grandes problemas familiares. Então, elas têm uma alegria do lado financeiro, mas tem o problema da relação familiar, ou tem aquela pessoa, ou aquele moço, aquela moça, ou aquela pessoa, enfim, que é extremamente bela, extremamente bonita, mas ainda assim não se encontra, não é feliz, não percebe a beleza das coisas, tem uma dificuldade financeira, enfim, e tem aquelas pessoas, aquelas famílias extremamente unidas, né, mas que moram em lugares humildes, né, de difícil acesso, enfim, com dificuldades financeiras, mas são famílias extremamente sólidas, baseadas no amor, e que são famílias aí que estão sempre sorrindo, mas têm a dificuldade financeira. Então, nós vamos perceber que, nesse mundo de imperfeição, nós só podemos ser felizes em alguns aspectos. Não é possível ser feliz em todos os aspectos, porque isso seria nada mais, nada menos do que a felicidade absoluta. E isso nesse mundo não existe. Então, nós temos alguns setores os quais nós podemos termos mais alegrias do que em outros, né? Então, isso mais essa compatibilidade e essa felicidade é possível, né, desde que nós estejamos procurando essa harmonia com o bem, que nós estejamos em harmonia com as leis divinas, porque se nós estivermos buscando felicidade através de um padrão de beleza imposto por seres tão imperfeitos quanto eu, né, um padrão de riqueza imposto também por esses mesmos seres imperfeitos, nós só vamos encontrar essa felicidade perfeita na vitrine das redes sociais. Porque, se vocês prestarem atenção, creio que a maioria de vocês já devem ter percebido
que as redes sociais são as vitrines, né, da ilusória felicidade. Né? Nestas, as pessoas elas aparecem belas, jovens, com boas condições financeiras, com boas relações familiares, enfim, com tudo bom, felizes. Mas nós sabemos que fora das redes sociais a situação é bem diferente. Né? Inclusive, a própria Joana de Ângeles, ela já tinha chamado a atenção para essa questão, né, no ano de 2014, que ela fala o seguinte: há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde e felicidade. O sucesso decantado como forma de felicidade é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. E é isso que nós estamos vendo cada vez mais. Né? Nós estamos tentando atribuir o estado de felicidade à condição de likes, à condição de comentários das redes sociais. Né? E aí essa é uma dolorosa ilusão, porque os sorrisos das telas, em grande parte das vezes, não é construído de maneira sadia, mas uma imposição aí, né? E tem alguns grandes males da contemporaneidade, porque muitas vezes essa felicidade ilusória, absolutamente ilusória, que eu entendo que não seja nem possível chamar de felicidade, ela supervaloriza muitas vezes a si mesmo, e do si mesmo. E essa autovalorização acaba sendo um processo de egoísmo. Porque quantas frases por dia pelo WhatsApp ou outro meio de comunicação nós recebemos frases, por exemplo: não se desculpe por expressar seus sentimentos, falar a verdade, se ser você mesmo e priorizar seus sonhos. Ok, a frase é legal, né? Mas uma frase como essa, ela merece uma reflexão importante, porque uma frase como essa, ela suscita uma vertente egoísta muito forte, porque é claro que nós podemos expressar os nossos sentimentos, desde que nós não coloquemos os sentimentos do outro como sendo inferiores ao nosso. Nós devemos falar a verdade, desde que essa falar a verdade seja útil, seja edificante, porque muitas vezes o próprio Chico dizia, né, que a verdade que fere, ela é pior do que a mentira que consola. Evidente que temos que ter bom senso e prudência numa afirmação como essa, porque a verdade que fere, ela vem de uma pessoa que está em desequilíbrio. A verdade, ela nunca deve ferir. Ela precisa ser dita, mas ela precisa ser dita sempre com amor. Veja bem, se, por exemplo, eu conheço uma pessoa que está passando por um tratamento e ela passa por esse tratamento e eu falo assim, chego para ela e falo assim: olha, aqui, as suas chances de desencarnar, ela é muito maior do que de você permanecer encarnado. Então é bom você preparar os seus filhos, porque daqui a um tempo eles já vão ficar sem você. E não adianta chorar, não adianta nada disso. Para que falar isso? Para que falar dessa forma? Eu posso falar com amor. Eu posso falar que estamos aqui, por exemplo, as chances, meu irmão, minha irmã, de você se recuperar. Não é uma mentira, é uma verdade. Eu não preciso ser agressivo com o outro. Porque nós estamos numa fase, né, de falar assim, porque eu falo mesmo do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Não é por aí. É como se nós precisássemos agredir o outro para me autoafirmar. Isso é um equívoco dos maiores. Isso é um ato egoístico extremamente grande. Então, é preciso ter cuidado. Ser você mesmo, bom, isso nós já somos nós mesmos. Então, o que nós precisamos sempre é melhorar as nossas atitudes, é domar as nossas más inclinações, é buscar o processo de reforma íntima. Porque se nós enaltecemos nossas inclinações egoísticas, do tipo, eu sou assim mesmo e ninguém vai me mudar, digo as verdades na cara, dou a quem doer, a nossa tendência é a solidão.
e ninguém é feliz sozinho, porque nós somos seres gregários. A nossa natureza, ela é uma natureza social. Nós precisamos priorizar os nossos sonhos? Sim, vamos priorizar nossos sonhos. Muito bom, desde que nós não passemos por cima do sonho do outro. Então, essas frases, esse auto-enaltecimento, ele precisa de muito cuidado, porque senão nós caímos dentro de um buraco egoístico sem fundo. E não é esse o nosso caminho. O nosso caminho é para evoluir em direção ao bem. Então, se nós estamos nos afastando da proposta do nosso caminho, qual é o nosso sentimento? Não pode ser outro que não seja a infelicidade. Agora, se nós usamos essas frases e refletimos sobre ela e buscamos o bem, refletimos que colocamos a lei divina como centro da nossa vida, então agimos com carinho, com cautela, com amor, evidente que a nossa aproximação, o nosso sentimento só pode ser cada vez maior. O sentimento de gratidão que hoje em dia tantas pessoas falam, gratidão por isso ou por aquilo, esse sentimento de gratidão ele precisa aflorar dentro de nós, ele precisa ser vivenciado dentro de nós. Então, para que esse sentimento seja vivenciado dentro da nossa condição imperfeita, nós precisamos levar isso tudo para o nível da nossa consciência, porque é só de forma consciente que nós vamos conseguir essa felicidade, ainda que relativa. Por isso, escolher ser feliz é uma escolha. E a evolução, sendo o nosso único caminho, à medida que nós evoluímos, aquilo vai nos trazendo um bem-estar. E nós vamos refletindo e pensando sobre aquilo. Puxa vida, então quero fazer mais. Eu fui numa ação social com o pessoal aí da juventude e foi muito bom aquilo. Puxa, foi muito bom. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. E aí, da próxima vez é bom também. Então, já vou contar para outra pessoa. Enfim. Ou não precisa ser uma ação, mas escutar o outro. Às vezes, nesse momento de pandemia, as pessoas querem falar, que sejamos bons ouvintes. Muitas vezes nós saímos daquela conversa que dura 2 horas, mas nós saímos bem, porque eu vi que o outro saiu melhor. Então tá tudo bem. Então o caminho para a perfeição é o único caminho existente. Não dá para sair falando essas frases como permita-se ser imperfeito. Não. Se nós estamos dentro de uma doutrina espírita, imperfeitos nós já somos. Nós não precisamos nem de permissão para pedir isso. Mas nós precisamos querer sermos melhores. Nós continuaremos sendo sempre imperfeitos. Nesse mundo, nós não vamos fugir dessa condição. Mas dentro da nossa imperfeição, vamos tentar sermos menos imperfeitos. Nós não precisamos nos orgulharmos dessa condição. Nós não precisamos alimentar essa condição de imperfeição. Então, o egoísmo ele está aí refletido na sociedade. E aí não tem como cobrar de uma sociedade se o indivíduo se auto-permite ser cada vez pior. E isso não é uma condição, já que nós estamos sempre ou estagnados ou a caminho da evolução. Então, se o egoísmo gera uma sociedade de corações duros, como coloca na questão 487, é porque os indivíduos componentes estão de corações duros também, porque estão nutrindo paixões que se afastam do bem, estão nutrindo orgulhos que se afastam do bem. Então, certamente, a nossa única proposta é justamente nos aproximarmos do amor.
E aí, já chegando ao fim da nossa conversa, gostaria ainda de falar muito mais, porque o tema da felicidade, ele é um tema inesgotável, mas que nós possamos refletir aí com as palavras de Emmanuel, que está lá no livro Fonte Vida, que diz o seguinte: a vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Ou seja, que não seja um sacrifício nosso fazer pelo outro, porque isso é um benefício para nós mesmos. Aristóteles já falava, uma andorinha só não faz verão, é preciso muitas andorinhas. Quando o ser humano entender que ele sozinho não é feliz, e o outro, sendo feliz, vai fazer o outro mais feliz, e o outro, nós vamos ter, sim, uma sociedade melhor. Então, nos inspiremos e nos exercitemos em favor do outro, porque o melhor prêmio será nosso. Então, escolher ser feliz é necessariamente escolher nos alinharmos à lei de Deus que está na nossa consciência, não por acaso, ao nosso livre-arbítrio, tendo boas escolhas de forma consciente, fazendo o bem para o outro, porque fazer o bem para o outro é necessariamente fazer o bem para mim mesma. Então, e nos educarmos moralmente é buscar esse caminho da evolução para o qual nós estamos aqui neste mundo, estamos aqui destinados a evoluir e a caminhar em direção ao progresso moral. O nosso muito obrigada. Ana, foram palavras bastante esclarecedoras. Eu não tenho dúvida que, por elas, muitas pessoas vão repensar, né, suas atitudes e vão se questionar: será que eu estou no caminho certo para atingir essa felicidade que eu tanto quero, né? E para atingir essa felicidade, como você mesmo muito bem colocou, que é uma opção, né? Basta seguir aí e cumprir as leis divinas, né? E, graças a Deus, né, nós temos todos os dias, todas as manhãs, oportunidades de recomeçar e procurar cada dia mais estar aí cumprindo em atitudes e em pensamentos o que nos orienta aí as leis divinas que está dentro de cada um de nós. E em nome da USE, Intermunicipal de Rancharia, das Casas Associadas, o nosso mais profundo agradecimento pela sua disposição de estar conosco, pelas suas palavras. Muito obrigado. Obrigada. Alexandre? Quero também aqui agradecer a todos os nossos companheiros, internautas que estão conosco, permanecendo aí nessa tarefa, nessa atividade doutrinária, se manifestando no chat com muitas mensagens relevantes referente ao tema. Pedir a vocês que compartilhem, que se inscrevam no canal. E realmente o tempo ele é implacável. Quando nós estamos em uma atividade tão prazerosa como a de hoje, o tempo ele urge, ele voa, né? Mas, Ana Cláudia, nossos mais sinceros agradecimentos. Você disse que teria algumas ou mais informações e com certeza nós ficaríamos aqui há horas e horas te ouvindo, porque o compartilhar essas reflexões é muito bom, nos auxilia na nossa caminhada, no nosso crescimento moral e evolutivo. Então, reforçando só o agradecimento que o Marcos já te fez, eu quero verdadeiramente aqui externar o nosso carinho em nome da comunidade ranchariense
por você ter se dedicado e aceitado, sabemos da sua agenda, mas está aqui hoje nos brindando com tão importantes reflexões nessa palestra. Agradecer ao nosso companheiro Orson, pode ser que venha a assistir essa palestra em uma oportunidade, que foi quem nos ligou, né, quem nos colocou ali, e nessa mensagem do mestre, no mundo, granjeai amigos, e posso dizer de todo o meu coração, gratidão, amiga, granjeei mais um amigo, mais uma amiga que levo no meu coração, já de antemão, te digo em nome da USA Intermunicipal, vamos reservar sempre na sua agenda um espacinho, porque você vai ter sempre uma cadeira cativa aqui na nossa USE. Nossa gratidão a todos e a você, querido. Bom, eu que agradeço a oportunidade de participar nessa oportunidade de trabalho. E, certamente, sempre que for convidada, eu estarei presente. Muito obrigada. Obrigado. Amigos, uma boa noite, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite.